Bem-vindos! Nesta análise, vamos fazer uma espécie de mapeamento da mente. A ideia é explorar como é que o sofrimento psicológico é definido, como ele é classificado e, no fim das contas, como ele é compreendido. Ok. Para começar, nada melhor do que olhar para a própria palavra, que já nos dá um mapa do que vem por aí. Psicopatologia. Se a gente quebrar, vem do grego psyché, que é alma ou mente, pathos, que significa sofrimento, e logos, que é estudo ou conhecimento. Juntando tudo, temos, literalmente, o discurso sobre o sofrimento da mente. Simples, né? Então, para começar a desenhar esse mapa, a gente precisa primeiro entender os pontos de referência mais básicos de todos, os sinais e os sintomas. Pois é, a psicopatologia faz uma distinção que é fundamental entre o que pode ser observado por fora, que é o sinal, e aquilo que a pessoa se sente por dentro, que é o sintoma. Pensa assim, um discurso acelerado é um sinal, algo que qualquer um pode notar. Já o sentimento de ansiedade, bom, esse é um sintoma. Só a própria pessoa pode relatá-lo. Um é o que se vê, o outro é o que se sente. E o interessante é que esses elementos não são só uma lista solta. Eles funcionam como blocos de construção numa espécie de hierarquia. Sinais e sintomas raramente aparecem sozinhos. Eles se agrupam para contar uma história maior. E quando esses sinais e sintomas se agrupam de uma forma que a gente reconhece de forma consistente, aí temos uma síndrome. É importante entender que isso é um rótulo descritivo. É como dizer síndrome depressiva. Nessa fase, a gente está descrevendo o que está a acontecer, mas ainda não estamos a dizer o porquê. Agora, dar o passo de síndrome para transtorno, aí a coisa muda de figura. É um salto importante. Significa que agora não estamos só a descrever. Já temos uma hipótese sobre a causa, sobre como a condição provavelmente vai evoluir e quais mecanismos estão por trás dela. É sair da descrição para um modelo mais explicativo. Então, se os sinais e os sintomas são os pontos de referência no nosso mapa, como é que a gente organiza tudo isso num guia completo? Bom, é aí que entram os grandes atlas da mente. O atlas mais famoso, pelo menos na psiquiatria americana, é o DSM. E a sua evolução, como dá para ver aqui, conta a história da própria psiquiatria. Começou lá em 1952, com uma forte influência psicanalítica, mas a grande virada mesmo foi em 1980, com o DSM-3. Foi aí que o foco mudou para critérios descritivos, observáveis, numa tentativa de tornar o diagnóstico mais confiável e uniforme entre os clínicos. As versões seguintes foram refinando essa abordagem até chegarmos ao DSM-5 em 2013. Mas não existe só o DSM, claro. Há um esforço global para que todos falem uma linguagem comum. E é aí que entra a Classificação Internacional de Doenças, a CID, da Organização Mundial da Saúde. Ela é o padrão global, usada não só na clínica, mas também para organizar estatísticas de saúde pública no mundo inteiro. E qual era a grande ideia por trás desses manuais todos? Era muito clara: tentar substituir a ambiguidade por um sistema mais confiável, mais padronizado. O sonho era criar uma base científica comum para que, sei lá, um clínico em Lisboa e um pesquisador em São Paulo pudessem estar a falar exatamente da mesma coisa. Isso tudo é muito útil, sem dúvida. Mas nos leva a uma questão fundamental. Será que o mapa, por mais detalhado que seja, consegue ser uma representação perfeita do território que ele descreve? É aqui que a gente muda um pouco o foco e começa a desafiar as próprias fronteiras desenhadas nesses mapas. Vamos fazer uma pergunta essencial. O que é que normal realmente significa? E para nos ajudar a pensar nisso, temos o trabalho do filósofo George Canguilhem, que basicamente virou essa discussão de cabeça para baixo. Ele argumentou que o patológico não é só um desvio ou uma falha do normal, é na verdade uma nova forma de viver, com suas próprias regras. Canguilhem usa um exemplo que é simplesmente brilhante. Uma pessoa com astigmatismo. Numa sociedade agrícola, ela é perfeitamente normal. Mas, se essa mesma pessoa quiser ser piloto de avião, aí o astigmatismo se torna anormal. Isso mostra que a normalidade não é absoluta, ela é sempre relativa ao contexto. Portanto, o ponto central aqui é que saúde não é simplesmente a ausência de doença. É muito mais do que isso. É a flexibilidade, a capacidade de se adaptar e até de criar novas regras para a própria vida quando as coisas mudam. Certo.
Essa discussão filosófica é fascinante. Mas e no mundo real? Como é que os clínicos trabalham com esses mapas que são tão úteis, mas ao mesmo tempo imperfeitos? Vamos ver como o diagnóstico é aplicado na prática. Se pegarmos uma abordagem como a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, o diagnóstico formal é só o começo da conversa. É o ponto de partida para um processo muito mais profundo e colaborativo de entender a história única daquela pessoa. A boa prática clínica vive exatamente nessa tensão. De um lado, temos a linguagem padronizada dos manuais, que é essencial para a comunicação e para a pesquisa. Do outro lado, temos o julgamento clínico, a sensibilidade para captar a história pessoal, os pontos fortes, a experiência subjetiva, coisas que nenhum manual consegue codificar. E, no fim, tudo isso nos leva à tensão central de toda a psicopatologia, essa necessidade que temos de classificar as coisas versus a realidade de que cada sofrimento humano é único. É fundamental lembrar que esses sistemas todos não são perfeitos e enfrentam críticas bem sérias. Eles correm o risco de reduzir uma experiência de vida inteira a uma simples lista de critérios. Podem ser influenciados por interesses de fora e, talvez o mais perigoso, podem acabar por patologizar, ou seja, transformar em doença aspectos que são perfeitamente normais da vida. São, no fundo, produtos de uma cultura, não verdades biológicas absolutas. E há uma perspectiva que vai ainda mais longe. Escolas de pensamento como a psicanálise argumentam que o sofrimento, o tal do pathos, não é só um problema a ser eliminado. Ele é, na verdade, um ingrediente central da própria condição humana. O que nos deixa com uma pergunta final a pairar no ar. Nesta nossa busca para entender a mente, será que estamos a descobrir uma verdade objetiva que está lá fora à nossa espera? Ou será que é a nossa própria perspectiva que acaba por definir um mapa que escolhemos usar?